Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus por nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje 23 de julho. Hoje comemora-se o Dia do Guarda Rodoviário. São esses agentes do trânsito que estão nas BRs orientando, mostrando a todos os que estão nas estradas a segurança, como evitar acidentes. Enfim, nós parabenizamos a todos esses nossos anjos da guarda, podemos assim dizer, porque eles estão dioturnamente procurando realmente evitar que haja desastres e que muitos possam superar as suas dificuldades quando estão nas estradas. Queremos, dentro de instantes, informar a todos que estaremos hoje ouvindo mais uma vez o reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo uma palavra da letra à palavra sobre o tema Eu Creio em Deus. Você crê em Deus? Você realmente procurou já conhecê-lo? Ele existe, ele está presente. Alguns encontram dificuldade porque não sentem o Deus palpável, acham que esse Deus é abstrato, ele não existe, ele não pode ser identificado, não pode ser, ele como um ser abstrato, não pode ser reconhecido. Puro engano, ledo engano. Sabem por quê? Porque ele é espírito. E ele disse, eu procuro aqueles que adorem ao Pai em espírito e em verdade, porque são os tais que o Pai procura para ser seus verdadeiros adoradores. E aí você pode conhecê-lo, pode experimentá-lo, como nós não sabemos de onde o vento vem nem para onde vai. É isso que nos diz a palavra de Deus, mas ele existe, embora nós não possamos vê-lo, possamos experimentar a brisa que sopra. Não podemos ver a dor, mas sentimos a dor. Nós sabemos que há muitas coisas abstratas. Deus é um ser que pode ser manifestado, pode ser revelado, como o ar que nós respiramos. Nós não vemos o oxigênio, mas nós sentimos o quanto ele é importante, principalmente agora nesses dias, nesses tempos desta doença. Quantos que estão precisando do oxigênio natural para sobreviver e para realmente estar vivo. E aí você sabe o quanto é importante, depois que muitos estiveram entubados, precisando de um aparelho, né, que realmente trouxesse oxigênio para a sua sobrevivência. Então Deus, ele existe. E é isso que você vai ouvir logo mais através da letra palavra com o reverendo Hernandes Dias Lopes. E no bloco seguinte você terá a oportunidade de continuar ouvindo a mensagem que nós trouxemos em nosso culto de doutrina. Antes, desejamos fazer uma oração por você que está conosco. Pai, queremos te agradecer por aqueles que estão ligados conosco nessa oportunidade, que tu abençoes a cada um deles, visita os seus corações, abençoe cada família. Pedimos-te por aqueles lares, por aquelas famílias enlutadas, pedimos-te também por aqueles que estão enfermos, alguns hospitalizados, lutando para sobreviver diante dessa doença, que o Senhor possa assistir a todos, os que estão tristes, abatidos, desconsolados, aqueles também que estão em depressão. Te pedimos pelos que estão desempregados, enfim, te rogamos a tua bênção sobre cada família. Abençoe a nossa nação, abençoe também o presidente da República. Ó Deus, obrigado pelo grande livramento que ele teve mais uma vez, pela sua recuperação, que tu abençoes a sua saúde e que este homem continue, Senhor, dirigindo os destinos desta nação para o bem-estar e para o bem comum de todas as famílias. É o que eu te oro e te peço, agradecidos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu creio em Deus. A
Bíblia é o livro mais lido, mais traduzido e mais distribuído na história da literatura mundial. A Bíblia é o livro dos livros, é a biblioteca do Espírito Santo. Ela é inerrante, infalível e suficiente. Ela é a palavra de Deus. Eu creio na Bíblia e estou fundamentado em 3 colunas absolutamente inabaláveis. Primeiro, a Bíblia prova ser palavra de Deus por causa da sua unidade na diversidade. São mais de 40 escritores, num período de mais de 1.100 anos, que escreveram em línguas diferentes, de lugares diferentes, para culturas diferentes, e há uma plena harmonia em seu conteúdo. Nenhum outro livro na história da humanidade tem esta característica. Em segundo lugar, eu creio na Bíblia por causa do cumprimento das profecias. O autor verdadeiro da Bíblia é o próprio Deus. Ele conhece o futuro no seu eterno agora. A Bíblia escreve a história antes dela acontecer. São centenas e centenas de profecias que se cumpriram, estão se cumprindo e hão de se cumprir rigorosamente. Somente a Bíblia tem esta característica. Ela é infalível em todas as suas profecias e previsões. Mas, finalmente, eu creio na Bíblia. Pelo seu poder intrínseco, ela tem vida em si mesma. Ela, ao ser lida, nos lê. Ao ser examinada, nos examina. O Espírito Santo opera nela e através dela para transformar corações, para transformar histórias marcadas pelo sofrimento, pelo pecado, pela tragédia humana e resgatar essas pessoas para uma nova vida de reconciliação com Deus, de santidade pessoal e de piedade no testemunho. A Bíblia tem sido o grande tesouro da humanidade. Eu recomendo a você, leia a Bíblia, obedeça aos ensinamentos de Deus, procure uma igreja que pregue com fidelidade a palavra de Deus e participe você e sua família, e a sua vida vai ser diferente, a sua vida vai ser transformada pelo poderoso Evangelho contido na palavra de Deus. Realmente sentimos que o Senhor está às portas. Diante do exposto, meus irmãos, Pedro mostra alguns objetivos e conselhos como variantes, apresentando várias recomendações e como os cristãos deveriam desenvolver esses dons que ele os havia conferido. Que dons são esses? Ele enumera vários deles e a gente vai ver isso agora. Nesse versículo 7 ele diz: o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, primeiro, criteriosos. Sede criteriosos. O que é ser criterioso? É que não se deixassem envolver ou se levarem pelas emoções ou paixões. E a crença na volta de Jesus jamais deve torná-los fanáticos cristãos. Se preparar é importante, se preparar sim, todos os dias. Mas não ficar com aquele fanatismo. Eu já fui vítima disso. Eu sei do que eu estou falando. E eu vou dizer uma coisa aqui que já disse várias vezes aqui. Eu acreditava com muita pureza da alma que Jesus ia voltar num tempo passado, e Jesus não voltou, e eu aprendi uma grande lição. A lição foi que nós não devemos pensar ou estar preocupados se ele vem hoje à meia-noite, se ele vem daqui a uma semana, se ele vem daqui a um mês, se ele vem daqui a um ano. Eu tenho que estar me preparando todos os dias. Essa deve ser o meu foco deve ser esse. Ele pode vir até hoje à noite, ele pode vir daqui a 100 a 200 anos, eu não sei. O importante é que nós
enquanto estivermos aqui, nos preparemos cada dia, nos dedicando, nos consagrando, nos santificando mais e mais. Então, essa expressão sede criteriosos é que vocês imaginem o que é ser uma pessoa criteriosa. É uma pessoa que realmente ela tem cuidados. Lembremos que Jesus disse: vigiai e orai, porque o Filho do Homem poderá vir ao amanhecer, ao entardecer, ao meio-dia, ao entardecer ou ao cantar do galo. Que porém vos digo a todos: vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Eu vou contar aqui duas histórias muito interessantes. Uma delas era uma expressão que o reverendo Jonatas Ferreira Catão, que ontem partiu para a glória, e ele dizia isso de púlpito, ele ensinava isso. Eu fui ovelha dele durante 4 anos, em que estava no seminário, em Recife. Trabalhei com várias congregações, na Ilha do Bispo, Cristo Redentor, Santa Rita, Itabaiana, esses lugares por todos esses lugares eu trabalhei com o reverendo Jonatas Catão. Tive a honra de trabalhar sendo ajudado e orientado por aquele homem de Deus. Dormiu no Senhor ontem. E ele dizia uma frase que nunca mais eu esqueci. Ele dizia assim: que nós estivéssemos ou estejamos esperando Jesus materialmente, como se ele viesse daqui a 100 anos, porém espiritualmente, como se ele viesse hoje ou agora. Essa era uma frase que ele dizia. Materialmente, como se ele viesse daqui a 100 anos. Ou seja, quem está fazendo o seu curso na faculdade, continue estudando. Se você quer construir uma casa, construa a sua casa, continue construindo. Se você programa uma viagem com a família, programe a viagem. Sabem por quê? Assim como nós às vezes programamos uma viagem, comprar uma casa, construir uma casa, comprar um carro, seja lá o que for, e a morte chegar, que a gente não sabe quando vai acontecer a nossa partida, nem por isso você deixou de continuar estudando, trabalhando, preparando, construindo sua casa, programando uma viagem qualquer. Então, materialmente, é como eu não sei o dia da morte, eu também não sei o dia da volta de Cristo, eu tenho que continuar normalmente minha vida normal, trabalhando, fazendo planos, projetos, porém espiritualmente, como se ele viesse agora. Era o que o reverendo Jonatas Ferreira Catão dizia. E um outro exemplo que eu quero contar é de um irmão que eu conheci na capital, e esse irmão, ele cria que Jesus vinha num período do tempo, e esse irmão se desfez de tudo quanto tinha. Era um homem bem sucedido, economicamente, materialmente, ele tinha posses, ele tinha bens materiais, e ele dizia assim: vou vender tudo para investir no reino de Deus. Eu vou me desfazer de tudo porque eu não vou deixar nenhuma prata para o anticristo. E ele se desfez de tudo mesmo, vendeu tudo que tinha. E Jesus não voltou. E aquele irmão simplesmente não considerou aquilo que o reverendo Jonatas Catão dizia. Materialmente, espere Jesus como se ele venha daqui a 100 a 200 anos, porém espiritualmente como se ele venha hoje, à noite ou agora. Pois bem, a primeira ação, o primeiro ato dos dons, desenvolvendo os dons, ser criterioso. Segundo, que está aí no versículo 7, ser sóbrio ou sobriedade, moderado no alimentar, em dividir o pão com aqueles que estão necessitados. Hoje à tarde eu fui surpreendido pelo nosso irmão diácono Edgley Marques Guimarães. Ele passou para mim uma informação: pastor, nós estamos lançando uma campanha de solidariedade às pessoas que estão precisando de cobertor, de roupa. E a partir de hoje, eu já trouxe a minha roupa, já entreguei para ele. A partir de hoje. E cobertores. A partir de hoje, a nossa igreja está lançando esta campanha. Seja solidário com aqueles que estão necessitados de auxílio, de ajuda. E eu louvei a Deus pela atitude dele. E ele está realmente muito empolgado
muito entusiasmado. Então quero até fazer um apelo a você que está em casa, você que está aqui. Se você tiver roupa em perfeito estado de uso, mas você não está usando mais com frequência, traga sapato, sandália, camisa, calça, cobertor, para a gente agasalhar aqueles que estão vivendo esse momento de frio. Está fazendo muito frio ultimamente. Então vamos abraçar esta campanha que o nosso irmão diácono Edgley Marques Guimarães está lançando. E isso aqui seria um ato de sobriedade, de generosidade. A terceira coisa que Pedro diz ainda aqui é: a bem das vossas orações. Ou seja, em todo esse versículo 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. O que é que ele quis dizer a bem das vossas orações? Ele quis dizer, meus irmãos, que nós precisamos de continuar orando, como aquela mulher que estava diante do juiz iníquo. Ela foi perseverante. Ela disse: eu não vou sossegar enquanto esse juiz não advogar, não julgar minha causa. E ela insistiu, até que o juiz se viu tão atanazado, como se diz na gíria popular: se eu vou atender essa mulher para me ver livre dela. Então Jesus disse ali que nós devemos seguir o exemplo daquela viúva. Então a sobriedade é algo que você deve ter, e também a perseverança nas orações. São dons que Pedro estava apresentando àqueles cristãos em meio às perseguições. No verso 8, ele diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Essa expressão, acima de tudo, ele está dando ênfase a uma das virtudes mais sublimes que nós recebemos através de Jesus Cristo, que se doou, que deu a sua vida por amor àqueles que não mereciam. Eu não merecia o amor de Deus, eu não merecia o amor de Jesus ao ponto de dar a sua vida por mim, mas Ele morreu em meu lugar, dando uma demonstração de profundo amor pelas almas perdidas. Não foi paixão, foi amor. E é por isso que Pedro diz aqui: acima de tudo, porém, tende amor uns para com os outros. Esse termo, acima de tudo, é o mesmo que amor intenso. Tem a ver com esticar-se. Você pega um elástico e estica, não é? Esse significado, amor acima de tudo, porém tende amor uns para com os outros, seria um amor intenso, elástico. Ou seja, você vai se doar de maneira que você vai até onde você realmente puder. E aí eu tenho um exemplo para dar aqui também. Vocês já prestaram atenção que em Olimpíadas, os corredores, se for num esporte de modalidade de resistência, eles, além de fazerem toda aquela concentração, preparo físico, eles, quando vão se submeter ao teste, eles se dão, eles se doam, eles depositam total energia canalizada para o objetivo, que é de conquistar o título. Pois bem, é isso que Pedro está dizendo. Acima de tudo, porém, tende amor uns para com os outros, quer dizer, seja intensificado. Acima de tudo, vocês coloquem isso como primazia. E este sentido quer dizer, irmãos, o que Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 8, é bom que a gente leia essa escritura, porque nós encontramos aqui as lições que traduzem, que interpretam essa virtude que é o amor. Capítulo 13, versos 4 a 8. Vocês conhecem, mas é bom a gente ler, para memorizar melhor. Todo homem, capítulo 13, versos 4 a 11. O amor é paciente, é benigno.
O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas só até aqui, a parte mas o amor jamais acaba, só essa parte. Então, Pedro e o apóstolo São Paulo, eles davam ênfase em suas epístolas sobre essa virtude que eu sou paupérrimo. E eu acredito que muitos irmãos também devem se sentir assim. Ou seja, precisamos de crescer em amor. E esse amor, meus irmãos, pode ser demonstrado pelos dons, sendo exemplo no sofrimento. O amor é paciente, repetindo, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Paulo escrevendo aos Filipenses também, veja que há sempre uma conexão, mostrando o foco dessa virtude que deve estar em evidência, principalmente diante das perseguições. O amor cobre a multidão de pecados. Qual o sentido de que Paulo está falando aí aos Filipenses? O amor cobre multidão de pecados, e que Pedro diz isso aqui no texto, né? Porque o amor cobre multidões de pecados, no verso 8. O sentido é, meus irmãos, o amor esquece e perdoa todas as ofensas. Ou seja, Pedro estava dizendo, olha, esses que estão perseguindo vocês, esses que estão maltratando vocês, ame-os, perdoe, tolere, sejam pacientes com ele, porque eles estão perseguindo, vocês estão debaixo de perseguição, porque eles não conhecem a causa pela qual vocês estão sofrendo. Paulo era um deles. Tinha carta branca para aprisionar os cristãos, para matá-los e deixá-los presos. E depois ele foi alcançado pelo amor de Deus, pela graça e a misericórdia do Senhor. Essa expressão, o amor cobre multidão de pecados, não quer dizer que, eu vou ter meus pecados encobertos. Não, não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Como ele diz aqui no verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Quando a gente ama, a gente perdoa. Agora deixe-me lhe dizer uma coisa, esse perdoar não quer dizer que você, quando a pessoa cometa uma falha, um erro, seja em que área for da sua vida, você como pai ou como mãe, não deve passar a mão na cabeça, não deve chamar a atenção, apresentar o erro. Isso, às vezes até bater no filho, castigá-lo, como diz a Bíblia, castiga a criança quando ela é pequena, para que quando ela estiver crescida ela se corrija, e o pai faz isso por amor, simplesmente por amor. Eu nunca coloquei alguma imposição, algum castigo ao meu filho ou à minha filha, porque eu estivesse com ódio dela ou dele, mas fiz por puro amor. Na hora que eu sou omisso de não dar um puxavão assim de orelha, ou dar uma palmadinha, ou de privá-lo de alguma regalia, né? Eu não estou demonstrando amor para com ele. E meu amor é demonstrado quando eu chamo a atenção, advirto, exorto e às vezes ponho de castigo, para que a pessoa se corrija. Então é esse aspecto que ele diz, o amor cobre multidão de pecados, no sentido de você tanto perdoar, tanto esquecer, tolerar, como também de você corrigir ou disciplinar. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele declara: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor mútuo à pessoa perdoada tolera, dissimula, não guarda rancor, ressentimentos, ódio, vingança ou qualquer outro tipo de ressentimento.
A pessoa que ama, ela vai mostrar, ela vai corrigir, ela vai advertir, vai exortar, mas também tem esse viés, perdoar. No verso 9, ele diz: sede mutuamente hospitaleiros. Outra grande virtude, desenvolvendo os dons, sendo o exemplo no sofrimento. Essa expressão sede mutuamente hospitaleiros, no grego o sentido de hospitalidade é de amar os estranhos. Amar aos estranhos. Acontecia de alguns cristãos sofrendo em algumas paragens, em algumas regiões, em busca de refúgio, em busca de sair daquela provação, aquela tribulação, aquela perseguição, se deslocavam de uma cidade para outra. E alguns deles, quando chegavam naquela cidade, eles encontravam portas abertas, famílias de corações abertos para acolhê-los. Isso era hospitalidade, isso era ajuda, auxílio, em meio às perseguições. Por isso que ele diz aqui no verso 9: sede mutuamente hospitaleiros uns para com os outros. Aqueles cristãos que fugiam, como a gente citou no início desse estudo, os venezuelanos saíram de lá em busca de ajuda, de socorro, pedindo alguém que pudesse acolhê-los. Chegaram aqui no Brasil e muitos deles realmente foram acolhidos, como em outros lugares, em outras regiões. Irmãos, seria bom que nós pensássemos nos dias atuais. Diante do pecado que tem se alastrado, a gente não pode confiar em todo mundo. Se eu fosse contar aqui algumas histórias de indivíduos de má índole, de mau caráter, que se aproveitou de certas atitudes de generosidade, certos atos de amor de alguns cristãos que depositaram fé, que acreditaram nele, foram ajudá-los e terminaram levando um calote. Hoje a gente está vivendo uma época muito, muito diferente daqueles dias. A malícia, a maldade, né? A traição, hoje acontece no meio das melhores famílias, infelizmente. Porém, irmãos, naqueles dias o contexto era diferente. Vamos supor aqui que nós estamos em Campina Grande. Vamos supor que lá na cidade de Patos estivesse havendo uma grande perseguição. Então alguns cristãos de lá saíam e vinham aqui para Campina Grande. E quando chegavam aqui, eles encontravam as portas de algumas famílias abertas para que eles fossem acolhidos, pão, comida e roupa. Esse era um ato de generosidade, de amor, de compaixão, de hospitalidade. É bom que a gente lembre, irmãos, que também havia, isso fazia parte da cultura de Israel. Tivemos que fazer esta abrupta interrupção, mas você está convidado na próxima segunda-feira continuar ouvindo e recebendo esta mensagem que nós trouxemos para todos nessa oportunidade. Antes, desejamos lembrar a todos que você está convidado a participar de um culto no templo mais próximo da sua casa. No seu bairro há uma igreja cristã, uma igreja evangélica. Se você quiser nos dar o privilégio, a Igreja do Calvário, ela está situada no bairro de José Pinheiro, ali no iniciozinho do giradouro da Avenida Brasília, e nós temos escola dominical às 9 horas, temos também culto divino às 18 horas, temos às terças-feiras culto de oração pela família e às quintas-feiras estudo bíblico como esse que você acabou de ouvir. Então, se você quiser nos visitar, teremos um imenso prazer, estamos de portas abertas à sua espera, que muito nos honrará. Quero lembrar ainda também as comemorações de aniversário do Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário, de 11 a 15 de novembro. Não esqueçam. E até segunda-feira, se Deus quiser.